Quando se iniciou a Igreja? Sempre quando alguém inicia um estudo ou se aventura numa viagem através da história da Igreja, uma inevitável pergunta surgirá: quando exatamente a Igreja nasceu? Tal indagação é importante, pois é a partir da resposta dada a ela que a viagem se inicia. Assim, começaremos o estudo da história da Igreja, respondendo a essa pergunta. Inúmeras são as datas, locais, pessoas e fatos nos quais os historiadores, teólogos e demais estudiosos se firmam ou apontam como o início da Igreja. Há muitos que alegam que ela teve início logo após a criação de Eva, pois assim seria possível praticar um culto como comunidade, ajuntamento a Deus, contendo, dentre muitas coisas, comunhão, louvor, adoração e etc. Ora, visto que Jesus instruiu sobre a quantidade necessária para que ele seja presente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Outros, no entanto, veem no tabernáculo e no templo o início da Igreja de Cristo. Isso é algo a se considerar, pois tais construções serviam ao propósito do culto a Deus. O tabernáculo era uma espécie de edifício móvel, edificado a Deus, no tempo em que os hebreus peregrinavam no deserto, após o êxodo do Egito, enquanto o templo foi uma construção fixa, levantada sobre o Monte Moriá, no tempo do rei Salomão. O templo era a sede religiosa dos hebreus e figurava como a presença divina entre o povo. Por isso, não é de todo errada tal afirmação. No entanto, é melhor vermos tais edifícios prefigurando a Igreja de Jesus e não como o início dela, pois esses edifícios da antiga aliança se prestavam como santuários terrestres. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. A Igreja de Cristo, no entanto, foi inaugurada com duplo propósito: descrever o lugar de culto onde os santos se reúnem e apontar para nossos próprios corações como o altar de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim, o tabernáculo, bem como o templo, eram tais como rudimentos do que haveria de vir. Outros há que afirmam que a Igreja nasceu juntamente com Cristo, quando esse nasceu como homem. A despeito de tantas controvérsias sobre a origem da Igreja, é importante respondermos a uma pergunta de cada vez, partindo do macro para o micro, do geral para o particular, para que não fiquemos confusos, tais como navegantes sem bússola, cobertos por um céu nublado. Primeiramente, centremos nossa atenção nas 2 alianças bíblicas, descobrindo em qual delas iniciou o período da Igreja. O Antigo Testamento foi tal como alicerce e sua história
aponta para muitas coisas que se cumprem apenas na nova aliança. Se negarmos essa verdade, ficará impossível construir a doutrina cristã. A ideia de que o velho tipifica o novo não é uma ficção ou distorção da verdade, mas encontra sólido amparo nos escritos sagrados. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Não é difícil perceber que enquanto a história do Antigo Testamento se resume em torno do Sinai, a história do Novo Testamento se resume em torno do Calvário, que de igual forma torna-se o eixo único das Escrituras Sagradas. Ora visto que o plano da redenção é cumprido no Gólgota, quando este assiste à morte do Filho do Homem, Jesus. Assim, embora existam pessoas, símbolos e fatos que apontem para a Igreja de Jesus no período da Antiga Aliança, seu início não aconteceu nesse tempo, pois fora reservado para o período da graça, onde o próprio Deus encarnado habitaria com o homem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Diante dessa verdade, a próxima pergunta precisa ser: a partir de quem ou com quem a Igreja se inicia na nova aliança? De imediato, podemos ser impulsionados a responder o que parece óbvio, com Cristo. Entretanto, seria prudente fazer algumas colocações a fim de alisarmos bem o terreno por onde vamos caminhar daqui para frente, para que não tropecemos em algum ponto. Podemos seguramente pré-estabelecer que a partir de Jesus inicia-se uma nova era e, inclusive, o período da Igreja, pois esse plano era latente no coração de Deus. Porém, é preciso lembrar que a obra vicária de Cristo precisava ser completa para que o estabelecimento da Igreja se desse. Ora visto que essa nunca poderia portar uma palavra de salvação ao homem se Cristo ainda não houvesse morrido pelo homem, motivo pelo qual não é absolutamente preciso afirmar que a Igreja iniciou-se com Cristo, pois o próprio Jesus afirma que ela se daria no futuro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas verdades estão implícitas nesse texto. A primeira é que a igreja ainda não tinha sido estabelecida, fato notado através da expressão edificarei a minha igreja. A segunda verdade é que, embora seja Cristo o arquiteto do plano, permitiu aos seus fiéis discípulos o cumprimento de tudo quanto projetou. A expressão
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não significa que Pedro seria o fundamento da igreja cristã, colocação defendida por certas religiões, pois só Jesus estaria à altura dessa posição. Verdade que o próprio apóstolo confirma em sua primeira carta. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Mas tipifica os fiéis discípulos, a quem Cristo usaria para estabelecimento da sua amada igreja. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Era necessário, para o estabelecimento da igreja, que Cristo não somente morresse, mas também que ressuscitasse e ascendesse junto ao Pai, de onde intercedesse por nós. Seria impossível a igreja existir sem o intermédio de Cristo, motivo pelo qual Ele conferiu-nos o direito de usar seu precioso nome, a fim de que a igreja tivesse acesso a Deus. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mesmo com o sacrifício, morte, ressurreição e direito do uso do nome de Cristo, a igreja não poderia ainda existir, pois aqueles que a integraria eram deficientes em seus atos de justiça, os quais nem mesmo orar como convém saberiam, motivo pelo qual Jesus, antes da sua partida, faz uma promessa alentadora. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E assim, a igreja finalmente estaria em condições de surgir para os propósitos que Deus havia planejado, ser luz e sal da terra, pois seu guia seria genuinamente divino e advogaria sua causa, motivo pelo qual os discípulos receberam claras instruções. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O início da igreja.